Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras, o Brasil está vendo. Eu sou o Atlas e hoje vamos estar comentando sobre a Fazenda 17. Temos nova roça formada. Esta roça se abrirá hoje no programa e ela irá até terça, mas já temos a roça formada entre Fabiano, Kate e Maria. E também temos enquete disponível no YouTube, então se você está nos ouvindo no YouTube, temos enquete disponível sobre esta roça, quem que você quer que continue na fazenda. Então se você está no YouTube, acesse a aba posts e dê o seu voto. E também a gente vai estar comentando hoje sobre o joguinho das plaquinhas também, como que aconteceu essa roça e muito mais. Então se você não quer perder nada da Fazenda 17, se inscreva no Espiadinha, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez, que a gente está comentando todos os dias sobre a Fazenda 17. E bom, vamos começar falando sobre os acontecimentos da madrugada. Nesta madrugada de domingo, a gente teve o seguinte: a Tamires aparentemente estava querendo fazer parte do grupo Dominó. Ela foi lá conversar lá com o Toninho e com o Creu. Aí ela disse, né, que queria ali em algum momento, né, estar ali junto mais com eles. Então ela está querendo ir para o outro lado, assim, né? Ela faz parte do grupo do Dudu, né? Atualmente ela faz parte do grupo do Dudu. Então eu não entendi o que ela foi fazer lá com o Toninho e com o Creu. Mas, né? O jogo é de cada um. E falando no jogo de cada um, a Duda estava conversando com Mesquita e ela tá querendo colocar o Dudu na roça. O Dudu até agora não foi para nenhuma roça, né? De fato. Todas as roças que ele voltou fazendeiro, mas ele não foi para nenhuma votação. Então ela está querendo fazer isso. Ela até combinou assim, semana que vem o voto é no Dudu na casa inteira. Daí falou assim, dá pra votar fácil, né? O pessoal, todo mundo tem argumento contra ele, então fica fácil. Aí o Mesquita até falou assim, caso precise, eu fico no Resta 1 e eu veto ele. Aí já vamos pra parte da manhã deste domingo. Na parte da manhã, a Carol disse que a Tamires não respondeu o bom dia dela e falou que ela tá louca atrás de um embate, que a Tamires está ali procurando ali qualquer embate ali para querer aparecer. E guarde bem essa informação da Tamires querer aparecer, viu? Porque daqui a pouco a gente vai falar na dinâmica lá que ela quis aparecer, mas muito, muito. Que a Carol tava falando com o Dudu. Aí a Carol disse o seguinte, é jogada, né? Ela não cumprimentar, não falar bom dia. Ela tá doida atrás de um embate, ela tá desesperada atrás de um embate. Porque ninguém tá dando confiança para ela e para brigar. A própria Rai com ela tá fazendo o trato. E a Carol seguiu dizendo assim, a Tamires, está numa vibe estranha. Daí o Dudu falou assim, esse povo não tá bem da cabeça não. E a Carol continuou. Você não acha que ela tá numa vibe estranha? Não dá mais tempo. E daí o Dudu disse o seguinte, e o Toninho votou nela, o povo vota nela e com quem vota nela. Ela não se atormenta. As pessoas que colaboraram com ela fica de picuinha. Daí a Carol disse, a Dri falou que ela não é santa, não é vítima. Ela tá voltando não porque ela é vítima, mas porque os outros estão errados. Mas aqui dentro ela tenta se fazer de vítima. E nesta mesma conversa, o Dudu e a Carol entraram no consenso e concordaram que a Rai deve ficar mais uma semana cuidando dos búfalos. Querem colocar a Rai cuidando mais uma semana. Gente, é um tiro no pé. De verdade mesmo, é um tiro no pé fazer isso. Você já sabe já que a Rai ela não faz o trato. Ela não faz o trato direito. E ela vai ficar atormentando o fazendeiro, né? Se ela for pro trato do búfalo. Então, pra que botar essa mulher pra fazer de raio do trato? Pra quê? Pra você se atormentar? Não é possível. É falta de cerna pra querer coçar, viu? É muita falta. Seguindo amanhã, a gente teve uma conversa de Rai e Maria. E a Rai tava querendo votar na Kate esta semana. Tava querendo votar na Kate, mas a Maria falou assim, precisa de números pra votar nela, porque sozinha a gente não vota, né? Não tem como as duas votarem ali e a Kate ela ir pra roça. Não tem como. Aí a Maria continuou falando o seguinte, agora sobre a Sayori. A Sayori tirou demais o pé do freio nessa semana, principalmente depois das perguntas que a Galisteu fez no ao vivo. Você percebeu? Agora é bom dia, boa tarde, boa noite, troca ideia. Não me engana não, ninguém ali me pega. Então a Maria acha que a Sayori está fazendo um personagem ali dentro, um personagem ali de bom moço. E também, nesta roça, a Rai ela disse que tem munição suficiente para fazer a Carol chorar. Falou que tem munição suficiente para fazer a Carol chorar nessa dinâmica do apontamento, na roça.
Ela disse o seguinte: já tomou o remédio para alopecia? E seguiu falando assim: vem que eu tô preparada, cheia de energia essa semana. Se ela começar a encher o meu saco, vou fazer ela chorar, porque ela me deu muita munição. E daí a Raia falou assim: não chora não, vou falar, já tomou seu remedinho? Tá ficando careca, respira igual cachorrinho. Eu vou falar baixinho. E aí, a gente segue o dia que tivemos um desentendimento ali na casa ali por conta de uma calça cagada. E adivinha quem era a calça cagada? Era do Dudu. Que a Raia, ela viu esta calça jogada ali no banheiro ali de qualquer jeito. Aí eu vi o Dudu passando, daí a Raia falou o seguinte pro Dudu: Dudu, tira essa calça do banheiro e põe na lavanderia, senão vai ficar com cheiro de cocô. Daí o Dudu tirou, né? Tirou ela ali, pegou a calça ali e levou lá pra fora. Daí a Raia falou assim, igual criança, né? Tem que ficar mandando. E a Raia, ela continuou: Dudu, tira a roupa e deixa lá no banheiro. A calça cheia de bosta. E daí o Valério também começou ali a falar sobre e disse: ele levou a calça e ficou a bermuda ainda. Daí a Raia falou: podre também. E continuou. Daí a Raia disse o seguinte: tá trocando de roupa no banheiro e tá deixando tudo lá dentro. Eu falei: bota na lavanderia. E botou ali do lado da mesa. Olha como estão as coisas dele assim, gente. Uma porquice. Como consegue ser assim? E daí a Maria começou a criticar o Dudu. Daí falou assim: mas com eles não implicam. Não, fazendeiro. Fazendeiro ali, o chapéu é bravo, vai implicar com ele. Daí a Raia falou assim: a gente vai entrar no banheiro e tá mó cheiro de cocô de búfalo na calça. Que nojo, né? E que nojo, gente. Porra, custa o Dudu tirar a calça lá toda cagada lá de cocô de búfalo, colocar na porra da lavanderia, colocar lá no outro canto lá pra ele lavar? Custa, né? E da casa inteira ficar apodrecida por causa do Dudu. E a Tamires que tava querendo ter uma treta, tava buscando entretenimento. A Tamires foi lá bater boca com a Duda. Daí a Tamires virou pra Duda e falou assim: não gosta de limpar? Fala que não quer fazer o trato, vou falar contigo numa boa. E tu vem com nhenhenhen. Eu tô falando para te ajudar, não sabe ouvir crítica construtiva? Tem que estar em outro lugar. Vai para tua casa, tudo você faz mal feito. E aí a Duda falou assim: pronto. Por quê? Por que começou essa discussão? Por causa do trato do Apolo. Gente, a Tamires virou fiscal ali do trato do Apolo. Pelo amor de Deus, viu? Que chatice. Nossa senhora, gente, precisa de fiscal ali dentro da casa ali para isso? Ah, pelo amor de Deus. E daí, nessa treta toda, a Tamires disse assim: Duda, hoje eu fui lá no Apolo, tinha cocô e mijo ainda. Daí a Duda falou assim: não tinha, cara. O Dudu foi lá. E a Tamires continuou: cara, eu mostrei para ele, fala de boa comigo, que eu tô falando de boa contigo. Ah, gente, pelo amor de Deus, viu? A pessoa foi lá procurar lá qualquer coisinha que tivesse lá no trato. Que chatice, hein, Tamires? A Tamires, ela tá se tornando uma insuportável ali dentro da casa, sinceramente. Aí a Duda disse o seguinte: tô falando de boa contigo, acabei de acordar. E a Tamires falou assim: não, tá nhenhenhé. E a Duda falou assim: se tivesse, teria tocado o negócio, né? Teria tocado ali o alarme ali para fazer o trato dos animais, né? Se tivesse ruim, né, o trato, teria tocado o trato. A Tamires falou assim: eles não olham, tem cocô e mijo lá. Falei na boa contigo e tu vem de ignorância. Vou na ignorância também. E a Tamires seguiu reclamando daí dentro da dispensa sobre isso. Falou assim: pode ver, é assim que limpa a roupa, a calcinha, a casa, tudo mal limpo, mal feito, sujo, fedorento. E acho que os animais têm que ser assim também. Bando de imundos, custa fazer um negócio bem feito, quer fazer em 15 minutos para encher o saco e ficar dormindo. Só encher o rabo de comida e dormir, porque não faz bem feito. Quer fazer o trato de 15 minutos? Ai, gente, sinceramente, que chatice, viu? Porque até o fazendeiro foi lá ver, lá não tinha nada. Tinha feito o trato muito bem. Aí vem a Tamires falar que tá sujo ainda o trato. Ah, quem é ela? Ela virou a dona lá da fazenda lá, a moça lá que cuida dos animais. Só pode. A zootecnista, ela virou isso. Só pode, só, gente. Ah, pelo amor de Deus, viu? Aí a gente vai para a prova. Vamos para a prova do Lampião. Essa prova do Lampião, antes de começar essa prova, vamos entender, né, como é que vai funcionar. A gente teve, né, as chamas laranja da semana, e a chama laranja escolhida pelo público foi: troque o terceiro roceiro por qualquer peão da baia ou da sede. Este poder é bem interessante, viu? Eu acho que é o poder que eu tinha falado anteriormente, que eu achei melhor. Porque este poder
acaba alternando ali completamente essa roça. É um poder muito bom. E a Galisteu explicou também como é que iria funcionar o jogo das plaquinhas de hoje. Caso o Dudu, o fazendeiro, fique sem plaquinhas, né, daí ele estaria na roça. Mas não. A roça seria formada por apenas 2 peões se caso o fazendeiro ficasse sem plaquinha. Então, se caso ele caísse nesta roça, ele não participaria desta roça. E sim, ficaria uma roça dupla. E ela explicou também a dinâmica das plaquinhas, falou assim, como é que iria funcionar. Toda peãozada vai para a escola rural. Eles vão escolher uma matéria com determinadas características e entregar a plaquinha correspondente para quem combina mais. No final, vai sobrar um peão sem placa. Esse desquerido vai ficar na carteirinha extra, vai ficar de fora da rodada. Na segunda rodada, vão sobrar mais 2 peões. Esse trio vai revelar quais plaquinhas têm dinheiro em prêmio. Eles voltam para a sede achando que acabou, mas amanhã, ao vivo, vou continuar na atividade. Os 3 que terminarem nas carteiras extras estão nas roça especial. Se Dudu, o fazendeiro, for um dos 3, a roça especial será apenas 2 peões. Esta prova do fazendeiro, ela foi disputada entre Mesquita, Maria e Sayori. Essa prova do fazendeiro não, essa prova do lampião. Essa prova do lampião foi disputada entre Mesquita, Maria e Sayori. E como é que funcionou essa prova de fogo, essa prova do lampião? O objetivo deles era destrancar várias maletas ali, tinha várias caixotes, uns caixotes ali gigantescos ali. Eles tinham que desmontar e daí pegar peças para continuar o instrumento. Então, por exemplo, tinha um grande violão lá. Aí tinha que pegar peças para fazer o fio, a linha do violão. Então tinha que abrir as caixas ali para achar esse fio e daí concluir o violão. Daí tinha o teclado também, fazia a mesma coisa também, abria as caixas, procurava ali a tecla e daí tinha que encaixar as coisas. Então, quem fizesse isso daí mais rápido ganharia esta prova. E quem ganhou esta prova foi a Sayori. A Sayori venceu a prova de fogo e ela é a dona do lampião desta semana. Mas além do lampião, né, sempre é formada a baia. E a baia da semana é entre Mesquita, Maria, Keitin, que foi escolhida por Maria, e a Tamires, escolhida por Mesquita. E adivinha quem ficou irritada? A Tamires. Ué, Tamires, aí eu não entendi, Tamires. Tu não gosta de fiscalizar o trato da Duda lá no Apolo lá? Agora tu vai ficar de conchinha ali com o Apolo. Não é maravilhoso isso, Tamires? Não é maravilhoso? Olha que ganho, mas ela ficou irritada com isso, gente. Ela ficou irritada, falou assim, de novo? Ridículo, só faz merda, cara. É isso que tu vai bater lá. Tu só faz merda, só faz merda. Vamos botar pra cima esse negócio aí e continuar atacando Mesquita. Falou o seguinte, Ana. Eu sabia que esse escroto ia fazer isso. A partir de hoje, tu vai ver. Tu é um frouxo, escroto, preguiçoso de merda. É isso que tu é. Não te avisei que essa merda iria fazer isso? Eu cantei a pedra que essa merda, bosta, escroto ia fazer isso. Se tivesse jogo, iria jogar com inteligência. Mas é um burro e vai vazar em breve. Aqui é um jogo de inteligência, frouxão. Ai, gente. A Tamires, ela reclamava tanto da Martina e ela tá se tornando uma Martina, né? De fato, a Tamires está se tornando uma Martina que só grita só e só xinga. Só isso só que ela tá sabendo fazer. Sinceramente, ela tá se perdendo completamente no jogo. E a Tamires ainda continuou criticando o Mesquita sobre a puxar na baia. E daí foi falar com o Creu sobre isso dentro da dispensa. E ela disse que isso daí é a influência da Duda. A Duda que influenciou Mesquita para ela se puxar da baia. E a Tamires disse assim, deixar xixi é maltrato. Quem vai pra baia, que nem eu, já suspeitava que iria. Vou ficar cheirando fezes que estão acumuladas. Eu pensei, cara, ela tá de birrinha pro meu lado e vai me mandar. É um frouxo, porque a Carol vive humilhando ele o tempo todo por conta do negócio da cozinha. Ele é um frouxo. Ele só não vai agora porque eu vou fazer pra gente votar na Rai. Porque a gente ia votar nela pra não me puxar. Mas dependendo do Lampião, pode ser que ele vá. Ih, gente, a Tamires tá bravinha, tá? Tá muito brava, hein, Tamires? Meu Deus do céu. Depois disso, dentro do closet, a gente teve uma conversa de Dudu e também a Sayori. Estavam combinando sobre a roça. E nesse cenário da roça, do Dudu, é o seguinte, a Maria seria indicada por ele mesmo, pelo fazendeiro, né, pelo Dudu, e a Rai pelos votos da casa. Aí o Dudu disse assim, se for Valério, puxa quem? Mesquita.
Aí a Sayuri falou assim, Valério, que deu a bolinha pra ela, deu pra ele a bolinha, nós temos que votar na Rai, porque aí ela tira a Maria. E daí o Dudu falou, se puxar a Kate começa o resta um. Eu quero ver como ela vai participar. Aí a Sayori disse para o Dudu que caso pudesse imunizar 3 pessoas com poder, ela vetaria a si mesma, Tamires e Fabiano. Então ela salvaria essas 3 pessoas, né, incluindo ela. E, gente, na cozinha começou uma treta entre Carol e Maria na cozinha. Começou com o Fabiano, de primeiro. Porque o Fabiano falou assim, a gente chegou numa reta que não tem que ter medo. 50% da casa já foi embora. Tem que ter maturidade, sabe as regras e fica discutindo. Daí a Carol começou daí. Até porque você não gostou quando a Maria te chamou de planta. Mas também não falou nada pra ela. Daí a Maria se intrometeu, né? A Maria tava lá. E a Maria daí começou a falar. Mas você quer o quê, Carol? Uma grande briga minha com o Fabiano? Não vai ter. Pelo menos da minha parte não vai ter. Daí a Carol continuou. A minha é conversa com ele. Você não sabe nem o que eu tô falando. E a Maria falou assim: eu entendi o que você quis dizer. Tô conversando com o Fabiano, zero querendo te irritar. Aí, gente, a Carol falou assim: você entra achando que tá abalando. Aí começa a discussão. A Carol falou assim: sério, putiranha, e eu vou falar baixinho, porque é capaz de você falar que estavam te ofendendo. E a Maria começou a falar assim: acho que você está confundindo o participante, porque eu não sou assim. A Carol falando: tá me escutando? Consegue me escutar? Tá me escutando? Baixinho, tá me escutando? Tá me escutando? Maria, tá me escutando? E a Maria continuou: Carol, a alopecia vai dar em você, em mim não. E a Carol falou assim: já deu, quer ver? Eu vou te mostrar porque sua língua é muito grande. Aqui, querida, se você souber ler. E daí deu o remedinho ali pra ela, ali mostrou o remedinho. Já dentro do quarto, gente, a Tamires continuou falando mesquita. Falou assim: o que o pau mandado tá falando aí? Nem tem vergonha, sem moral, moral no chão. Pau mandado de merda. Homem não é, né? Tem que nascer de novo pra ser homem. Daí ele saiu do quarto. Saiu do quarto, né? Quando ele começou a ser xingado ali pela Tamires. Gente, a Tamires tá. Eu não sei, eu acho. E pra mim, ela mudou completamente a Tamires. A Tamires que a gente conhecia antes ali, né? Tal, que brigava com coerência, agora virou uma perseguidora dentro ali da fazenda ali. Algo que ela abominava a Martina, ela tá se tornando agora a Martina. E o Creu, ele negou ter citado o nome da Carol como sugestão para puxar da baia. Falou que não tinha pensado em puxar a Carol ali pra baia. E ainda mais, no quarto começa uma discussão entre Tamires e Duda. A Tamires continua falando sobre o Mesquita e falou assim: ele é um cagão mesmo. Daí a Duda falou assim: o que eu tenho a ver? E daí a Tamires falou, né? Tem a ver que tu não sabe fazer o trato, não gosta de ouvir a verdade. Fui falar com educação e tu foi na maior ignorância e arrogância. O fazendeiro não foi lá ver, não. Na hora que eu mostrei para ele, ele viu. Ele falou para mim que não iria comprar briga. E daí a Duda falou assim: mas você tá criando briga. E que história é essa que eu tenho calcinha fedida? Você falou: você é toda suja. Acha que você tem fetiche com isso. E a Tamires daí concluiu: que menina mentirosa. Nunca pedi para falar dela, não. Ah, Tamires, não, 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 não. Não, aqui não, Tamires, aqui não. Porque tu falou da calcinha desta moça. Tu falou, Tamires, a gente acabou de comentar. Comentamos faz poucos minutos. Você falou da calcinha dela, sim, Tamires. E a Tamires continuou, tá? A Tamires continuou ali batendo boca ali com a Duda. Diz o seguinte: você tem que ser mulher para inventar mentira na minha cara. Chamei você de imunda porque você não gosta de fazer o trato direito. Sobre calcinha, você tem que ser mulher para inventar isso. Tu é frouxa e mentirosa. É por isso que é filha da Ioná. Fez igual a Ioná, mas tua máscara já caiu, pirralha, ridícula. Eu não falei da tua calcinha, sua doida. Além de ser imunda, você é mentirosa. É maltrato deixar o trato cheio de merda. Eu vou sempre pegar no pé de quem não faz o trato certinho. Ainda mais do Apolo, que é onde eu vou dormir. E assim que tu deixa na minha casa. Aqui não é tua casa, não, porra. E daí a Duda falou assim: você é fazendeira? Quem fiscaliza é a fazendeira. E a Tamires continuou: nojentinha, veio pra cá pra fazer o quê? Ganhar 2 milhões sendo planta e nem sabendo limpar a merda do chão? Acorda, que tu só faz é dormir nojentinha e ficar agarrada com macho. Tu não passa de ser uma cunhantã nojenta.
E a Tamires, né, falou que não tinha falado da calcinha da Duda, né? Ai, gente, sério. Ai, parece piada, né? Porque eu vou resgatar algo que a gente falou neste episódio. Vou ter que resgatar. Tamires acabou de falar que não falou da calcinha da Duda. Vamos relembrar então aspas então que a Tamires falou? Vamos relembrar então que acabamos de falar? Vamos relembrar, porque lá na dispensa, né, com o Mesquita ouvindo, ela falou da calcinha, falou, pode ver que é assim que limpa a roupa, a calcinha, a casa, tudo mal limpo, mal feito, sujo, fedorento, e acho que os animais têm que ser assim também. Eu acho que eu ouvi uma palavra de calcinha. Eu acho. Assim, posso estar enganado, posso estar muito enganado, muito equivocado, mas eu acho, Tamires, eu acho que tu mentiu aí. Eu acho que tu foi pega na mentira, tá? Porque tu falou de calcinha, mulher. Tu falou que a calcinha dela deve ser suja, igual o trato dela, sim, imundo, sujo. Você falou. Não vem com essas mentiradas, não, tá? E aí, vamos continuar, porque agora sim a gente chega na dinâmica do apontamento. Chegamos na dinâmica das plaquinhas, e este é o momento que você se prepara aí, que vai ter palavrão, vai ter xingamento. Começou mal. Não vou negar. Começou mal, começou ruim, começou uma merda que o jogo da plaquinha. Mas depois melhorou. Depois deu uma melhorada. E vamos falar como é que se iniciou? Se iniciou com o CREL, que deu a matéria de línguas estrangeiras para o Valério. E o que dizia as plaquinhas de língua estrangeira? Confuso, fala muito e ninguém entende nada. Né? O CREL diz o seguinte sobre o Valério. Eu falo do Valério porque muitas falas do Valério, no decorrer de 60 e poucos dias, ele tenta pontuar pessoas, fala de assuntos da casa. Muitas vezes não entende seus apontamentos direcionados àquela pessoa. A gente nunca sabe se você está pontuando de uma forma acirrada, que a pessoa de fato incomodou, ou está pedindo desculpas. Daí o Valério explicou. Cada um tem um jeito de apontar, de chamar atenção. Eu acho que cada um no programa está exercitando a tolerância. Aqui a tolerância não é falsidade. A gente fala mal, mas depois está dormindo junto. Meu jeito é esse. Acho que agora ficou claro para o Brasil. Porque continua aqui. Cada um tem um texto agressivo, contido ou confuso. Lá fora, eu confesso que eu não sou assim. A próxima pessoa foi o Valério. E o Valério deu a matéria de artes para o Fabiano. E a matéria de artes diz o seguinte: criou um personagem, faz um personagem lá dentro. E o Valério diz o seguinte sobre o Fabiano. Ele falou já várias vezes, então algum personagem tem visto nele. Ele está apresentando algo para nós e nós ficamos curiosos. Ele já foi 3 vezes para a roça, né? E daí o Fabiano concluiu: 3 vezes um super paiol. E daí o Valério continuou: a gente enxerga um personagem lá fora, enxerga outro. E o Fabiano se defendeu. Falou assim: queria entender o personagem, porque jogo com verdade, lealdade e palavra. Tudo que eu prometi, eu honrei com minha palavra. Eu jogo com câmera e com público. E eu aviso antes ao público. Quando mudei de time, eu avisei ao público. Tô jogando pela última semana. Tudo que eu faço, eu sempre dou minha palavra. Depois desse momento de afunilamento do jogo, e falar que eu sou personagem depois de 3 roças, eu não concordo. Seguindo, né, temos o Fabiano. O Fabiano deu a matéria de matemática para Carol. Porque a matéria de matemática diz o seguinte: metade da sede odeia, metade da outra detesta. E o Fabiano falou assim: você é polêmica, ativa, fala a verdade na cara, sem sabonetar. Metade te odeia, metade te detesta. Você vai na jugular da pessoa. Aí a Carol, né, respondeu, falou assim: acredito que esse jogo seja um jogo para mim, para não me indispor. Quando eu entrei aqui, eu sabia que iria me indispor, porque eu sei que as pessoas não são como eu sou. Foram me dados 7 dias para eu estar aqui. Eu não entrei como outro peão que foi avisar 3 meses antes. Não tive tempo para me preparar, nem para comprar minhas próprias coisas. Eu tive que fazer minha mala, pegar meu voo e vim. Quando eu vim com muita sede, e essa sede é o que me leva a bater de frente. Não tenho nada contra os peões na minha vida particular, mas aqui dentro, se você quer 2 milhões, você tem que fazer valer a pena. Se acham que metade da sede odeia e outra metade detesta, a gente vai ficar assim até o Brasil me tirar. E a próxima pessoa, né, foi a Carol. E a Carol apontou a Rai. A Carol deu a matéria de biologia para a Rai. E essa matéria de biologia diz o seguinte: tem mais veneno do que uma cobra cascavel.
Aí a Rai falou assim, eu ia pra praia, mas vim pra escola. E a Carol daí falou assim, tá atrasada como sempre, querida. Nós, a escolinha, acreditamos que você tem mais veneno do que uma cobra cascavel. O que falar de Rayane, vulgo Rai? No começo do jogo, ela não gostou da minha personalidade, falou que eu tinha excesso e a gente tretou. O negócio é o seguinte, ela veio pra cá porque acha que está num spa. Ela tem uns amigos dela que fazem as coisas para ela, que são pau mandados dela. Ela se indispõe quando uma outra adversária ganha a prova do fazendeiro. Acho muito venenoso. Acho venenoso não querer fazer o trato só porque era da Sayori. Aí, gente, começa a discussão entre as duas. E a Rai diz o seguinte: quando eu fiz o trato e o Dudu me colocou com você, eu nunca tive problema sobre fazer o trato. E nunca vou ter. O problema é com a Sayori. E sempre vai ser pela forma do que ela falou comigo. No dia que eu fiz o meu trato, aí a Carol falou assim: peraí que eu vou anotar. Daí pegou um lapisinho, tinha um caderninho ali, começou a escrever ali. E daí a Rai continuou. Ela veio me chamando de vagabunda, porque eu não estava fazendo trato. Eu falei, se ela tá falando assim comigo, eu não estou aqui para agradá-la. Ih, gente, aí a Rai começou a falar assim, você me puxou da cama. E a Carol falou assim, você se jogou. E a Rai falou assim, eu nunca fiz isso com você. Não achei legal, não acho justo. Não fui reclamar no closet e não pedi para você ser expulsa. Você está falando que está ficando careca, mas você está ultrapassando seu limite. Jogo é jogo e agressão física é agressão física. Você machucou meu braço, Rai. Porra, é que na imagem deu pra ver, Rai, que a Carol ela já tinha parado já de puxar, já e tu cai da cama. Já dava já pra ver, Rai, já dava pra ver, né? E como essa dinâmica não pode repetir peão, porque cada peão pode ganhar no máximo uma plaquinha, então a Rai ela teve que chamar a Sayori. E a Rai ela deu a plaquinha de física, que significa não entende a gravidade dos seus próprios atos. E a Rai diz o seguinte sobre a Sayori. Ela começou o jogo muito bem. Não, a Tia Roça tava me chamando de vagabunda ao vivo. Você é louco. Daí a Sayori falou assim, maluca é quem fica se jogando na cama, quem fica gritando com o Dudu, com a sua própria amiga você já brigou, vi gente reclamando que você não faz nada, não ajuda. E daí a Rai respondeu, falou, você vai ter que sustentar essa mentira que você falou agora, né, que Rai beijou o Will fora das câmeras, porque falou isso. A Sayori falou que a Rai beijou o Will fora das câmeras. Seguindo essa dinâmica, a gente teve a Sayori e ela teve que indicar a outra pessoa, né, para a matéria e escolheu a matéria de física para a Maria, que significa fica inventando histórias fakes barra duvidosas. E a Sayori diz o seguinte: ela inventa histórias, fala que estava e depois fala que não. Acaba parecendo que você não tem coragem de sustentar as coisas. Mais um fato foi na vaca e búfalo, que a Raia falou, a Maria não consegue tirar a bezerra, porque a Maria é fraca. E a Maria falou, eu não sou fraca, amigo, eu dou conta. Eu virei e falei, sua amiga te chamou de fraca. E ela falou, eu estava tão nervosa que não ouvi. Aí a Maria respondeu, não gosto de ser chamada pelas pessoas se eu vi ou não, porque eu não estou sendo paga para advocar. Daí a Sayori interrompeu ela e falou assim: então vira e fala que não quer se intrometer. E a Maria continuou: eu não gostei de ser chamada e falei o que eu ouvi. Ponto 2. Você nunca foi minha amiga depois do nosso embate. A gente nunca fez questão disso. E foi bem estabelecido. Vira e mexe, você vem me perguntar opinião sobre as coisas, como se eu fosse paga. Aí a Sayori falou assim: você fez o apontamento e eu fui te perguntar se ele não tinha sido agressivo. Você puxa a pauta pro Fernando, mas quando um homem enfia o dedo na cara, não é. E a Maria continuou. Eu tenho a língua presa, eu escutei várias vezes a zoeira. Falei para os meus amigos, acho que eu tô sendo zoada. E eles falaram, sim, a gente escutou, que coisa ridícula, isso é bullying. Eu falei no quarto, se minha língua era presa, não era presa na hora de chamar alguém de vagabunda. Quando passei, a Carol me chamou e falou que você tinha contado para ela a história da língua presa. Aí começou a esclarecer as coisas. Porque o pessoal, né, que foi citado, né, a Rai e a Carol, que foram citados, que estavam lá na arquibancada, começaram a bater boca. E a Rai falou assim, Carol, para de ser chata. E a Carol mandou ela pra merda, falou assim, vai botar teu biquíni, mulher pelada, vulgar. E a Rai respondeu, quem tem playboy é você. E a Carol disse assim, a Galisteu também tem, vai falar com ela. Quem tá nu aqui é você. E a Rai continuou, deixa minha roupa em paz, cada um se veste como quiser. E, gente, aí a Carol respondeu, duas mulheres já fizeram playboy, fica de biquíni e deita ali de biquíni. Só isso que você sabe fazer, que é ficar nua.
A próxima pessoa foi a Maria, e a Maria deu a matéria de história para o Dudu. E dizia, não respeito o limite de ninguém. A Maria diz o seguinte sobre o Dudu. Quando o pau tá atorando, você faz alguma coisa. Quando você joga um desodorante e pega o próprio Valério, que entrou para separar a briga, você separou a briga e falou, a briga não é sua, Valério. Quando a gente está no embate, daí o Dudu interrompeu. Nossa, gente, que chato. Puta que pariu. Nossa, o Dudu foi insuportável nessa dinâmica. O Dudu falou o seguinte, você fala de respeito ao assumir um homem que usou uma menina pelo jogo. Você fala de falta de respeito comigo quando se junta com esse homem. Sabe do que você precisa? Ser mais giló do que chuchu. Os giló, quando você cozinha, dá gosto. Chuchu não. O chuchu pega o gosto daquele alimento e daí fica no alimento. Daí fica aqui a dica. Ai, gente. E daí a Maria tentava falar, tentava se explicar, e o Dudu ficava cortando ela, falando assim, não, você tá falando, você está sendo incoerente, porque eu separei o Valério ali da briga. Ai, gente, aí é outra coisa, né? Porque o Dudu, ele não entendeu. Ou o Dudu, ele se fez de burro. Eu acho muito provável disso. Porque o Dudu ele começou a falar assim: não, Maria, olha só como você está sendo coerente. Porque quando eu dei o desodorante, você está falando que eu instiguei a briga. E quando eu parei ali o Valério de entrar na briga, você está falando que eu parei, que eu não parei a briga. Então escolha qual lado que eu tô. Né? Você está sendo coerente? Ai, gente, o que o Dudu fez com o Valério, aquela briga lá do edredom, foi que o Valério tinha entrado para apartar a briga, tinha entrado ali para parar a briga, e o Dudu foi tretar para cima do Valério para ele não parar a briga, para as duas continuarem brigando. Então, assim, o Dudu, ele não é um cara que assim, é um cara que quer que tenha expulsão, quer que tenha desistência, quer que tenha o caralho é 4, porque ele sabe que assim fica mais fácil de chegar na final, essa é a verdade. E falando no próprio Pitico, o Dudu, ele deu a matéria de português para a Duda, que significa língua solta que vive falando dos outros e fazendo fofoca. Aí o Dudu começou a falar sobre a Duda. Falou assim, ela falou um negócio que não é verdade, que eu coloquei ela na roça. Colocar você na roça seria através de uma indicação, através de um voto, coisa que eu nunca votei em você. Quando ela fala que eu botei ela na roça, é porque ela foi parar no Resta 1 pela roça. Quando sou puxado da baia e começo o Resta 1, se eu começasse pelo nosso grupo, ou até por você, iria acontecer o seguinte. A chance de sobrar uma pessoa que me vetaria seria algo grande. Inclusive, a própria Rai falou que tinha um discurso pronto, que poderia retribuir o veto que o Alas deu numa roça passada. Mas não iria retribuir, porque ela iria me vetar. Aí a Duda falou assim: aqui dentro, a única coisa que a gente tem é a nossa palavra. Você jurou de pé juntos que iria começar o restão pela gente. E fez questão de palavra. Não concordo com gente traíra. Aí o Dudu começou a cortar ela. Falou assim: você mais me condenou do que te escolheu para ficar no Resta 1. E a Duda falou assim: mas quem joga comigo é você, não o Toninho. E, gente, aí o Dudu falou assim: não fale de traição, porque o Brasil tá vendo seu amor, tua afetividade pelo Will, porque a Rai começou a gritar traíra, ali da arquibancada. Então o Dudu ele falou, virou isso daí para a Rai. E a próxima pessoa foi a Duda, né? A Duda acabou de se apontar, então a próxima pessoa foi a Duda. E a Duda ela pegou a matéria de informática que diz Caps Lock humano, só sabe discutir berrando, e deu pra Tamires. E a Duda diz o seguinte: ela tinha uma energia boa, mas a partir do momento que você não concorda com ela, ela começa a berrar e fica jogando coisa na sua cara. Daí a Tamires falou assim: na hora que você maltratar um animal, eu vou berrar horrores. Ai, pelo amor de Deus, gente. É zootecnista. Gente. A dona da fazenda chegou. A dona ali de todos os animais ali chegou. Porque ela deve ser a mais pica ali de todas. Eu acho que pode demitir. Record, demita agora a zootecnista que tem aí na fazenda aí, que cuide de todos os animais, porque temos a Tamires. Pra que ter duas zootecnistas? Pra quê? Temos uma que está participando até. Pra quê, né? Aí, a Duda continuou. O Dudu falou que me odiava e que a Tamires queria que eu e Sayori restássemos no Resta 1. Que fetiche é esse que a Tamires tem com calcinha? Toda briga com mulher, ela vem falar da calcinha. Eu queria saber se é um fetiche, Tamires. Aí a Tamires, né, falou que não falou, que isso é mentira.
E já seguindo já, a próxima pessoa é a Tamires. A Tamires deu a matéria de redação para o Mesquita que diz o seguinte, começa a falar e não para mais, o verdadeiro palestrinha. E a Tamires começou falando o seguinte, você é o tipo de pessoa que vem aqui para sobonetar e para ouvir o que a gente tem fetiche por homem veio fazer. E daí a Duda se intrometeu e falou assim, e você tem fetiche por calcinha. E a Tamires concluiu, né? Pode ser que quando você sair, vai ter um terceiro. Enfim, você não sustenta a história que fala. Você falou que o Creu falou que omitiu o nome da Carol na situação. O Brasil me ouviu falar a seguinte frase: ela vai me puxar da baia. O Creu conversou com você, sei lá o que. Você é uma pessoa previsível, fraca de jogo, que rodou e não sabia onde caía. Foi cair ali na conta da menina do fetiche. Aí, a Tamires começou a levantar uma história do Mesquita ficar olhando as mulheres enquanto elas tomam banho. Aí a Duda falou assim, o Mesquita já te olhou tomando banho, Valério? E o Valério falou assim, não. Aí a próxima pessoa foi o Mesquita, né? E o Mesquita deu a matéria de educação ambiental para o CREO e disse o seguinte, né? A matéria dizia o seguinte, deixa o ambiente pesado e acaba com o clima. Não teve nada de relevante, então vamos seguir, porque a próxima pessoa foi a Kate. A Kate, ela sobrou, e ela teve que apontar o Toninho como matérias de estatísticas. E a Kate, ela foi a primeira confirmada na roça. Sendo assim, ela pegou, né? Ela pegou a cartinha, né? E daí a cartinha diz o seguinte: recolha as tuas matérias e as devolva na lousa, exceto línguas estrangeiras e redação. Descarte essas duas matérias. Depois indique o peão que iniciará a segunda rodada. Aí indicou, né, a Carol para iniciar a segunda rodada. Então a Kate já está na roça, já por ela ter sobrado nessa primeira rodada. A Carol deu a matéria de história para o Creu, que dizia, né, fica inventando história, barra fake news duvidosas. E a Carol disse o seguinte, você inventou que eu bati minha bunda na cara dos peões. E você falou que eu era uma vergonha enquanto mulher negra. O Creu conta muitas histórias e fica inventando histórias fakes duvidosas. Aí a gente começa uma discussão entre Tamires e Carol. Elas voltam a discutir por causa do cabelo da Carol. Ai, gente. Ai, meu Deus do céu, não é possível. Não é possível que o pessoal ainda fica falando sobre isso. Não é possível. De verdade mesmo. Não. Assim, eu não acredito. Não quero acreditar nisso. Mas começou. Porque a Tamires estava lá, né? Estava lá sentada na arquibancada e começou a falar o seguinte. Quando ela vê uma pessoa que se destaca, ela fica assim. E a Carol fala assim: você foi preconceituosa sim. E a Tamires continuou: você vê um destaque e não aceita. E a Carol perguntou, né? Destaque de quê? E a Tamires respondeu: não consegue fazer um trato sozinha e vem falar comigo, né? Se você não tem orgulho de quem você é, foda-se. E a Carol falou assim: a Adri falou: você não é santa, e o Brasil sabe. Ih, gente, aí as duas ficaram cara a cara. A Tamires continuou ali gritando ali com a Carol, e a Carol respondendo à altura. E a Tamires ali começou a gritar o seguinte: ela que tem que desculpar publicamente por ter falado dos povos indígenas, falando que eles comem comida do chão. E a Carol falou assim: espera sentada, preconceituosa. Até na câmera você falou, e você, daí apontou pra Rai, também falou do cabelo. E daí a Tamires falou assim: você é um nojo de ser humano. E a Carol respondendo: nojo é você, porca. Vai falar da minha calcinha? E a Tamires continuou: vai se tratar? Você tá com problemas consigo mesmo? Nessa discussão toda, a Tamires continuou falando, volta para a Europa, desesperada. E a Tamires ainda seguiu falando, Gabi Spanik vai ser honrada. Tu tem que se tratar por dentro, mulher. Se trata por dentro, porque a aparência não adianta andar, não adianta nada. E a Carol daí falou assim, para de usar o nome da Gabi Spanik. Ela não sabia a boa bisca que você era. Aí a gente volta pro Creu, né? Porque o Creu ele foi apontado sobre a Carol. E daí o Creu, gente, ele começa a falar o seguinte sobre a Carol. Foi um papo meio estranho, foi porque o Creu começa a falar. Não acredito na Fazenda Raiz, acredito na Fazenda com diversidade. Quando você pontua uma coisa, você exagera. Tanto, me causa tanto, que eu e Toninho, a gente fala, por que que ela faz isso? Não precisa. E daí a Carol falou, mas é meu jeito, passar bem. E o Creu continuou. Quando você faz isso, a minha vontade é de pegar e falar, Carol, foi do caralho, mas o limite é esse. E vamos parar. Você já acertou. E continuou, gente. Continuou ali a discussão de Tamires e Carol. Porque a Tamires continuou, se enxerga, e a Carol continuou, se enxerga você, quatro olhos, aqui é você, acorda, escrota, quatro olhos.
Aí a Carol pede pra pararem de falar sobre o cabelo dela. E o Creu, gente, do nada ele começa a berrar e diz que já escutou a Carol falando várias vezes do próprio cabelo e que também isso também atinge ele. Para. Gente, assim, eu entendo, mas é muito mais delicado o tratamento de mulher e homem sobre cabelo, sobre essa questão. É muito mais complexo do que o Creu está levantando. Aí a Carol foi se sentar e se sentou do lado da Tamires e continuou a discussão. A Carol dizendo o seguinte para Tamires: sai fora, mendiga. E a Tamires respondeu: vai descobrir porque você não gosta de você. Vai procurar descobrir porque você não gosta de você mesmo. E a Carol falou assim: o Brasil vai falar para você. E a Tamires respondendo: tá fudida mentalmente, como você falou ontem, né? Aprende a jogar, porque o Brasil já respondeu. Ficou de cara no chão, né? A amazonense voltou. E aí? Aí a Carol coloca as mãozinhas ali perto ali da cara da Tamires e falou assim: olha, vê como eu tô tremendo, sai fora. Preconceituosa, escrota. Aí a direção teve que intervir, porque aí não ia ter como, gente, continuar a dinâmica, porque as duas ficaram tretando por minutos ali, por muito tempo. E a direção entrou ali falando assim: atenção, a atividade deve continuar. Tamires e Carol, a atividade deve continuar. E a atividade continuou com o Creu, que deu a matéria de estatísticas para a RAI. E essa matéria de estatística diz o seguinte: se acha a última bolacha do pacote, o centro das atenções para a RAI. E o Creu, ele começou a falar o seguinte: a gente chama proximidade por N situações no jogo. Durante esse jogo, a gente foi parceiro de trocar ideia, de brincar. E daí a Rai falou assim: durante 40 dias. E o Creu continuou: a gente sempre se ajudava. Você foi meu pódio, etc e tal. Chegou um momento do jogo que me decepcionei com você. Porque, como o Xia era meu amigão, eu fiquei sabendo por terceiros que ele iria pra roça. Aí a produção teve que entrar ali de novo ali, falar pra, pra devolverem as réguas, porque o pessoal tava pegando a régua ali pra ficar batendo a mão, né? Ficar apontando pro outro, tava com medo. A produção tava com medo de sair uma agressão ali por causa das réguas. Tava com esse medo. E seguindo a dinâmica, a Rai deu a matéria de geografia para a Carol. E a matéria de geografia diz o seguinte: não respeita o limite de ninguém. E a Rai ela começou a falar o seguinte: eu não queria te apontar, porque estou no limite, como você. Desde o primeiro momento que eu não te aceitei na primeira dinâmica, você levou pro coração. E acho que é algo pessoal. E é um problema seu, de aceitação, em que as pessoas precisam te aceitar a qualquer custo. Você é uma mulher guerreira, poderia pegar esse entretenimento de palhaçada num lugar agradável. A Carol respondeu, falou assim: chamar de palhaço pra ofender não rola mais. E a Rai continuou: eu não estou te ofendendo. Estou falando que você tem criatividade, poderia deixar as coisas mais leves. Mas você vem no ódio e na raiva. Isso está dando alopecia em você. Tá com o músculo de perna tremendo e o universo está retribuindo tudo que você faz. E a Carol respondeu: e o seguinte, eu tenho uma casca que grita, que se defende e não se deita para ninguém, para ninguém que está aqui. E a Rai falou assim: não é sobre deitar, é sobre ser humano. A Carol daí respondeu: falou, infelizmente, eu tenho controle sobre minha boca. Com a minha boca, eu posso subir o meu tom, me impor e bater o pé. Eu aprendi assim. E competindo por 2 milhões, mudar essa atitude para enganar o país. Sou uma mulher que aprendi a me defender, que luto. Tem uma coisa que eu não controlo, meu corpo. Meu corpo responde aos meus sentimentos. E a Rai respondeu: você está exagerando, seu corpo está falando. A próxima pessoa foi a Sayori, e a Sayori deu a matéria de artes, né? Já que a Carol ela já tinha feito a dinâmica, então a próxima pessoa foi a Sayori, e a Sayori deu a matéria de artes para o Mesquita, que diz o seguinte: criou um personagem e faz o personagem lá dentro. A Sayori disse o seguinte sobre o Mesquita: já falei que falta posicionamento. Aqui é um reality show e a gente veio para se indispor, para ter embates. Pode ser um personagem que não quer se indispor. Como você já falou que o Creu falou algo, e em vez de se indispor, você falou tudo bem. Aí, né, não quis responder tanto ali, né? A próxima pessoa foi o Mesquita, né? O Mesquita acabou de ser apontado e colocou a Tamires como a matéria de informática, né? Caps Lock humano, só sabe discutir berrando. A Tamires daí já chegou e já falou assim: ah, aqui ninguém grita, né? Todo mundo fala baixinho. Daí o Mesquita falou assim: você foi uma pessoa que eu tive uma troca, que foi o lance da Gabi.
Você se comportou de uma forma que eu pensei que fosse mudar do seu jeito de falar ou explodir. Hoje eu tenho uma visão diferente. E a Tamiris começou. É mesmo? Você acha que eu tenho que abaixar minha cabeça para você? Aqui é um jogo, mano. Vale 2 milhões. Aí a Tamiris, a Mesquita ainda tentou. O Mesquita tentou ali falar com a Tamiris, falou assim, acho que você entendeu errado quando a Gabi disse reaja. Ela não disse reage dessa forma. Tenho certeza que ela não queria que você tomasse essa atitude. Aí a Duda, né, se intrometeu, daí falou assim, o único acerto dela foi ter dado um tapa na sua cara. Aí, gente, foi a vez, foi a vez da Tamires. A Tamires apontou a Duda. E daí, a Duda já chegou já sentando, já falou assim, vamos lá, Luísa Mel. Vai, Luísa Mel. E deu a plaquinha de física. Aí a Duda respondeu, né? Falou a mesma coisa lá dos animais, lá do trato. E a Duda respondeu: se você me desrespeitou novamente em relação à Mesquita, se eu quisesse dar para todos os homens desse programa, o problema é meu. Meu processo não importa. Meu objetivo, eu sempre deixei claro: 2 milhões. Eu não vim aqui para casar ou para namorar. E nunca foi minha intenção. Próxima pessoa foi a própria Duda e ela deu a matéria de educação ambiental para a Sayori. Diz, deixa o ambiente pesado e acaba com o clima. E a Duda diz o seguinte sobre a Sayori. Quando falei que você tinha perdido o brilho, você falou que não tinha amizades e eu via de uma forma diferente. A partir do momento que vejo uma pessoa que está sendo desleal, no caso, no caos, o Eduardo, e você está do lado dele, quando aconteceu isso com o Matheus, você disse que eu tinha que me afastar dele. Você perdeu o brilho, não precisava desse cara que está do seu lado. Aí a Sayori falou assim, eu já participei de um reality e deixo claro que eu só acredito em amizade quando sair daqui e ver essa amizade e ver que essa amizade sustentou. Até aqui são todos concorrentes, estou lutando pelo prêmio que vocês estão lutando. O Dudu tem o jogo dele e nunca me beneficiou em nada, inclusive ele não me salva. Não, mas isso é um problema dele. Não tenho poder, nem quero falar com ele o que ele faz. Nem me atraio por homens como Mesquita, que você manda e desmanda nele. Gosto da autenticidade dele, do jogo dele. Admiro como jogador e pessoa. Daí a Duda falou assim, Mesquita nunca te desrespeitou. E não tinha o que você falar dele, né, agora. A próxima pessoa foi o Dudu, e o Dudu deu a matéria de biologia para o Valério, que dizia, tem mais veneno do que uma cobra cascavel. Daí seguindo a dinâmica, gente, que já tava chato já, porque todo mundo falando a mesma coisa, né? Falou das fofoquinhas, né, que o Valério faz. O Valério deu a matéria de português para o Toninho, que falou assim, língua solta, que vive falando mal dos outros e fazendo fofoca. Aí o Toninho, seguindo, o Toninho deu a matéria de matemática para o Dudu, que é metade da sede odeia, metade da sede detesta. Daí o Toninho falou assim, será que a galera te odeia? Daí o Dudu falou assim, falem bem ou falem mal, mas falem da gente. Isso vale mais pro artista e para quem está hoje na mídia. Tem muita gente que odeia a Carol, mas o Brasil aprovou ela diversas vezes. E assim finaliza essa dinâmica com o Fabiano e Maria sobrando e eles estão na roça. O Fabiano até falou assim: ah, não, gente, isso daí não tem nada a ver com roça. Porque o Lampião tá participando, o Fazendeiro tá participando, tem nada a ver com roça, gente. No final das contas, um pessoal ganhou dinheiro. Tamires ganhou 5 mil, Dudu ganhou 5 mil, Valério também ganhou 5 mil. E a Tamires, depois, né, dessa dinâmica, foi lá falar no quarto que valeu a pena berrar porque ganhou 5 mil, né? E daí falou sobre berrar, sobre gritar. A Tamires disse o seguinte: não te falei que ela, a Carol, estava me provocando, se incomoda com minha felicidade, com minha alegria, com minha produtividade. Porra, Tamires. Depois de um tempo, Tamires, eu não vi mais felicidade em ti mesmo, assim, de verdade mesmo. Não faz tempo que eu não vejo felicidade nela. E a Tamires continuou. Quando eu voltei da roça, ela foi se chegando. Cara, eu nunca falei do cabelo. Falei, pare de reclamar da aparência, do que for. Ontem a gente tava conversando. E ela falou que tava com uma tristeza. Eu tava dando força pra ela, mas percebi que ela queria chegar numa situação. Ela começou a me mostrar a alopecia. E eu não falei nada, porque qualquer coisa que eu falar, você falar, ela vai usar. Aí a coisa mais engraçada dessa dinâmica depois foi que o Creu foi se explicar para Carol e disse que gostaria de uma final composta pelos 4 participantes negros. E daí a Carol disse: sim, eu não vou ficar te perturbando.
eu te respeitei, porque você também me respeitou. Daí o cara falou assim, meu desejo era ver nós quatro, né? A Carol, a Kate, o Creu e o Toninho na final. E na cozinha, a gente começa uma discussão entre a Sayori e a Rai. A Sayori começa a falar o seguinte pra Rai, ai, Rai, me supere. E a Rai respondendo, pare de ser mentirosa, você é mentirosa. E a Sayori continua, vai trabalhar e amanhã faz o trato direitinho pra calar minha boca. E a Rai falou assim, melhore, melhore, mentira não, com mentira não. Você fode as pessoas lá fora. Fala a verdade, precisa de óculos, você não fala, não usa óculos, né? Tá ficando cega também. E a Sayori continuou. Agora eu sou careca e cega, né? Você é linda. Fala de minha aparência 24 horas por dia. Eu falo do seu caráter que não existe porque você é suja. Eu sou honesta. Não dou golpe em ninguém. E a Rai perguntou, né? Beijei o Will, né? Beijei. E a Sayori continua. Continua seu romance lá fora porque você é doidinha por ele. E a Sayori continuou falando. Quando falou ali, ai amiga, eu tô querendo muita ROLA, rola, né? Tá desesperado por isso. Tá com saudade do Will, né? E a Rai respondeu: tô com saudade do meu namorado, que é uma coisa que você não tem. Enquanto tá rolando essa treta, ali na cozinha, depois, né, deu uma apaziguada ali, porque cada uma foi para um canto, mas dentro do quarto elas se encontraram de novo. Se encontraram de novo e continuou essa treta. A Rai dizendo assim, cuidado, Sayori, cuidado. E a Sayori falou assim, vai fazer o quê? Empurrar os peitos de novo? E a Rai falou assim, eu não. Tu acha que eu tenho essa disposição? Tu acha que tu merece? E a Sayori falou assim, toma lá teu remedinho, tá voltando a agressividade. E a Rai perguntou, né, já tomou o seu? Aí as duas começaram a falar dos remédios, né, de cada uma. E a Sayori, ela chegou a dizer o seguinte, o médico me falou que você tentou entrar, né, com o remédio, mas você não tinha receita. Tudo seu é ilegal. Isso daí a Sayori dizendo pra Rai. A Rai falou assim, eu não tomo, meu amor, esse remédio, eu não tomo esse remédio. E, gente, depois de um tempo, deu uma apaziguada, se acalmaram e estamos chegando ao final deste episódio. E olha, né, temos uma roça formada, temos uma dinâmica aí que aconteceu, temos poder do Lampião. Falta agora a roça de terça e a eliminação de terça, né? Vamos ver o que vai acontecer. Quem que você quer que continue na fazenda, quem que você quer que saia, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. E bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem me ouviu até aqui e tchau!